Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro. Boa noite, Jaqueline, tudo bem? Você chegou primeiro, então você vai me confirmar. O som e a imagem está bem? Repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Boa noite, Lilian. Imaginar, Que bom, Jaqueline, obrigado pelo retorno. entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago. Eu também, muito feliz, Jaqueline. Fazia tempo que não participava aí do grupo, do Evangelho no Lar. Uma alegria muito grande estar com todos. Oi, José, boa noite, José. Naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu Que assim seja, né, José? evangelho. Jesus nos abençoe nessa noite, que possamos ter boas reflexões, boas conversas a respeito do tema da noite. É linda essa música, Lilian, sem dúvida. Recebi lá do meu irmão espírita, lá do Rio de Janeiro. Oi, Rosângela, que bom que você também está aí. E pelo meu reloginho aqui são 20 horas, né? Então, vamos começar. Que a paz, a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos. Espero que todos tiveram um domingo abençoado, de muita paz, de muita alegria. E é bom nós finalizarmos esse dia de descanso, né? Com essa meditação sobre o Evangelho de Jesus. Todas as meditações maravilhosas que encontramos no nosso querido Evangelho. Que Jesus nos abençoe nessa noite, que possamos trocar boas impressões. Thelma, bom dia. Boa noite, Thelma. Eu estou no bom dia, querendo começar o domingo, olha só. Né? Paula Lopes, boa noite, tudo bem? E então nós vamos fazer a nossa oração inicial, lembrando que nós estamos
participando do grupo Evangelho no Lar. É um grupo. Não estamos presentes, mas estamos em grupo, unidos pelo pensamento, unidos pelas nossas vibrações. E tudo vibra, não é verdade? O amor de Deus vibra em nós. E é por isso que nós colocamos aqui a nossa garrafinha com água, para que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre essa água e que ela se transforme naquilo que nós necessitamos para as nossas vidas. Porque o Senhor conhece o nosso coração, conhece o nosso ir, conhece o nosso vir, conhece o nosso ser, o nosso estar, sabe tudo de nós. E Ele vai fazer com que essa água alcance aquilo que nós temos por necessidade. Essa é a nossa fé, em nosso Pai Celestial. E é por fé que nós oramos e nos dirigimos a Ele. Convidamos a todos a fecharem os olhos e nos dirigirmos ao nosso Pai em pensamento. Faremos uma oração, mas cada um na sua casa, no seu interior, no íntimo, pode estar conversando com o Pai Celestial e apresentar a Ele os seus louvores, os seus agradecimentos e os seus pedidos, porque Ele ouve a cada um e recebe com muita alegria a oração que se faz. Nós somos apenas condutores da oração. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Santo, amado e querido, nós te agradecemos, Senhor da vida, por todas as bênçãos que nós recebemos até o presente momento. Te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que Tu nos concede de estarmos assim reunidos em Teu nome, para meditar, Senhor, na Tua palavra, nos Teus ensinamentos. E desde já, Senhor, agradecidos, pedir que Tu nos auxilie no entendimento da palavra. Pois Tu sabes o quanto nós somos pequeninos ainda e o quanto dependemos, Senhor, da Tua mão estendida sobre as nossas vidas. Conforta os nossos corações e dirige os nossos passos, Senhor, para que, diante das tentações, Senhor, possamos nos desviar e estar diante da Tua palavra, Senhor, nos alimentando do pão da vida, compreendendo o verdadeiro caminho e o significado, Senhor, dessa caminhada. Que esse encontro, Senhor, as nossas boas vibrações possam alcançar os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nas maternidades, nos manicômios, Senhor. Alcance os nossos irmãos que perambulam pelas ruas, que não têm um lar, que não têm um abrigo, pelas crianças nos orfanatos e por aquelas, Senhor, que ainda não receberam, Senhor, nenhuma graça da mão estendida para que pudessem ser recolhidas em lares. Ajuda, Senhor, cada um de Teus filhos, segundo as suas necessidades. Por elas nós oramos e por elas, Senhor, nós agradecemos por todo o Teu amor e carinho. É assim que nos dirigimos nessa noite, Senhor, a Ti, louvando o Teu santo e maravilhoso nome. E que a Tua paz, Senhor, assim como no céu, se faça na terra, em nome de Jesus. Que assim seja. Muito bem.
Graças a Deus e graças a Jesus. Quem chegou ali? Nica. Boa noite, Nica. Tudo bem? Manda um tudo bem aí para nós, né? Vamos lá. O Evangelho, nós estamos aqui assim no início. Estamos no capítulo 1. Capítulo 1. E o capítulo 1 nos foi dado nessa noite para nós conversarmos o item 10. Então vamos conversar um pouquinho, né? Nica? Vamos conversar um pouquinho. Esse sonzinho que eu coloquei está muito alto, atrapalha, fala, não? Tá bom? Achei meu textozinho. Vamos lá. Vamos lá. Com as preciosas bênçãos de nosso amado Mestre Jesus. Senhor, passa à nossa frente, Senhor. Seja Tu, meu Deus, a falar nessa noite aos nossos corações. Nós oramos e agradecemos. Que assim seja. Capítulo 1, item 10. Não vim destruir a lei. Não vim destruir a lei. Amados irmãos em Cristo, primeiramente quero agradecer pela oportunidade de mais uma vez participar desse maravilhoso encontro. É mais uma oportunidade de meditarmos sobre as instruções que nos trazem os Espíritos do Senhor. E nessa noite, cá estamos, diante da lição contida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 10. É uma página trazida pelo Espírito Fenelon em 1861. Fenelon é um dos espíritos que muito auxiliou, muito contribuiu no processo de codificação da doutrina espírita. Quando Allan Kardec, através do processo mediúnico, formulava perguntas aos espíritos e obtinha respostas a esses questionamentos e recebia muitas informações, muitos comentários a respeito dos assuntos que estavam tratando. Fenelon foi escritor, pedagogo, sacerdote, e com todo esse conhecimento intelectual que possuía, muito contribuiu para o advento do Espírito de Verdade. O capítulo 1 traz comentários sobre as 3 revelações, não é? Moisés, Cristo e Espiritismo. O capítulo 1 também nos fala da aliança da ciência e da religião. E ainda no item 9, um espírito israelita fala sobre a nova era. Essa nova era, veja, nós tanto falamos agora em mundo de regeneração, não é? Bem, esses são itens já abordados no grupo Evangelho no Lar. Hoje nós vamos ver o que diz Fenelon, o comentário de Fenelon. O item 10, portanto, diz assim. Nós vamos lendo o texto e inserindo alguns comentários, tá? Portanto, se estiverem acompanhando no Evangelho, vão ver que de vez em quando nós fugimos um pouquinho do texto, tá? Né? Diz assim então, um dia, Deus em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. A verdade
varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Isso aconteceu conforme anunciado pelos profetas. Veja, quando nós lemos ali que um dia, Deus, em sua inesgotável sabedoria, permitiu que o homem visse varar as trevas, não estamos no momento presente. Estamos falando lá do advento do Cristo, né? Então, entendemos que isso aconteceu conforme anunciado pelos profetas. Especialmente nós queremos destacar aquela passagem do profeta Isaías, que foi o profeta que mais anunciou a vinda de Jesus e os milagres que ele faria. Inclusive, uma de suas profecias, veja só, uma das profecias escritas lá no livro de Isaías foi lida pelo próprio Jesus na sinagoga. O próprio Jesus, quando estava na sinagoga, abriu o rolo, a palavra da lei, e falou desse texto que está no livro de Isaías. E diz assim, foi-lhe dado o livro esse texto é interessante, esse texto está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, 17 a 21. Então diz assim, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, encontrou a passagem onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Jesus estava ali falando na sinagoga, lendo para todas as pessoas que ali estavam, inclusive os sacerdotes ali, Ele lendo essa passagem. E diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura diante de vós. Olha que coisa linda. Depois da luz viva, nos fala Fenelon, voltaram as trevas. Nós sabemos que tudo o que aconteceu depois de que Jesus foi crucificado, a palavra do Mestre sofreu muitas alterações, houveram muitas guerras, perseguições. E então Fenelon vem nos falando isso. Depois da luz viva, nos fala: boa noite, Simone, Deus abençoe. Nos fala Fenelon, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. E a gente até pode dizer, como se perdeu. Lembram das cruzadas, não? Então, continua Fenelon, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. Essa é a palavra que os Espíritos nos traziam, O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E estáis certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Exilda, boa noite, Exilda. Seja bem-vinda. Então, conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, nos fala Fenelon, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio.
Isso Fenelon nos falou lá, né, nessa passagem, em 1861. Bom a gente refletir. Em 1861, Fenelon escrevendo, né, ele escreveu isso, passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. O Espiritismo representa o amor de Jesus e vem novamente chamar nossa atenção para olharmos o que é justo e verdadeiro. O Cristo, diz Fenelon, cristãos, diz Fenelon, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Olha só. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente. Dobrai-vos à rajada que anuncia a tempestade. Dobrai-vos à rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas. Olha lá do Evangelho de Jesus, né? Fenelon está fazendo referência a essa passagem para abrir o nosso entendimento, né? Preparai-vos e não imiteis as virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Então ali, Fenelon se refere à passagem das 10 virgens. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, 1 a 13. Trata das damas de honra que esperam. Oi, Rose. Tudo bem, Rose? Seja bem-vinda. Então trata das 10 damas de honra que esperam a volta do noivo e acabam dormindo pela demora do prometido. Apesar de apenas 5 terem entrado para o banquete, essas virgens têm muitas coisas em comum. Será que a gente pode, né, trazer isso para os nossos dias? Apesar de apenas 5 terem entrado para o banquete, essas virgens têm muitas coisas em comum. Esperam para ter um encontro com o noivo. Sabem que precisam estar preparadas, com suas lâmpadas acesas, né? Porém, dormem com a demora do noivo. Ouvem o grito do anúncio da chegada do noivo. O que difere é que umas são insensatas e outras são prudentes. E as características das loucas que fazem com que não entrem para o banquete do reino são: não possuem azeite para manter suas lâmpadas acesas. Como as lâmpadas são pequenas, é preciso ter sempre azeite numa vasilha para manter a chama acesa. Elas pensam que podem emprestar azeite para que as lâmpadas não se apaguem. Muitos são assim. Esquecem de guardar os tesouros do coração, que serão necessários para a grande transição. Falta-lhes a fé, né? Qual o tamanho da nossa fé? Contudo, o chamado agora é nosso. Aquela parábola que Jesus falou ali, das 10 damas de honra, está sendo dita para nós. O chamado agora é nosso. Como é que está a nossa vasilha com azeite? Estejamos firmados na fé e no amor que move montanhas. Essas virgens que esqueceram as vasilhas de azeite fazem parte da mesma igreja. Perceberam isso? Fazem parte da mesma igreja. São ovelhas do mesmo pastor, e o pastor, nosso pastor é Jesus. Não estender a mão a elas é demonstrar que, em verdade,
não entendemos o que está acontecendo. Não estender a mão a todos os nossos irmãos, independentemente, né, da sua religião, da sua igreja, é não ter entendido o que Jesus nos falou. Fenelon diz que a revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, diz Fenelon, obreiros esclarecidos e ardorosos, esclarecidos que nem nós, né? Espíritas, veja bem, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república, diz Fenelon. Não constrói a formiga o edifício de sua república, e imperceptíveis animálculos não elevam os continentes? Pô, eu fui atrás dessa palavrinha, animálculos. Interessante, né? A gente se encontra às vezes com palavras assim que a gente não costuma ver, né? Então diz assim, animal muito pequeno, visível somente ao microscópio. E Fenelon está usando como exemplo, né? Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal. Olha a chamada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos. São Bernardos é uma raça de porte grande a gigante, originária da Suíça e da Itália. Tornaram-se famosos como bem-sucedidos cães de resgate da neve, né? Eles faziam esses resgates na neve nos Alpes suíços no século XVIII. E ele cita como exemplo, né? Começou a nova cruzada, diz Fenelon. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos. E finaliza assim Fenelon: olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. A doutrina do Cristo, que penetrou na consciência dos homens não por meio dos ferros nem da violência, mas pela não resistência ao mal, pela resignação, pela humildade e pelo amor, só pode ser difundida no mundo através do exemplo da concórdia e da paz entre os seus seguidores. É pelo exemplo, né? O cristão da paz de seus seguidores. Eu fiz uma anotação e me perdi ali. Mas vamos lá. O cristão, conforme os ensinamentos do próprio Deus, não pode ser guiado em suas relações com o próximo, senão pelo amor. Não existe outra maneira, né, de nós sermos guiados nas nossas relações com o próximo. Não existe outra maneira. É pelo amor. É o cristão legítimo que coloca a necessidade do outro acima mesmo das suas. Quando eu observo as necessidades do meu irmão de caminhada, diríamos assim, melhor do que observo as minhas. É o cristão legítimo, então. E é reconhecido não por muito falar, mas pelo testemunho de suas obras. É interessante quando a gente vê essa reflexão aqui. É reconhecido não por muito falar, mas pelo testemunho de suas obras. Né? É pelas suas obras que se conhece o autor.
não é pelo muito falar. Tem muita gente que fala, né? E na hora de realizar, em política a gente vê muito disso, né? Mas nos meios cristãos também, é arregaçar as mangas. O trabalho está lá esperando. É o testemunho da obra. Exemplo legítimo do verdadeiro cristão, entre outros, nós temos em Paulo. Paulo sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Que belo ensinamento de Paulo, né? Paulo é uma referência maravilhosa para as nossas vidas. E séculos passaram até que se cumprisse a palavra do Senhor. Eu não vos deixarei órfãos, disse Jesus. Enviarei outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E estará em vós. Mas a hora vem, diz o Senhor, e agora é. A hora vem, diz o Senhor, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. É uma bela reflexão. Como é amar o Pai em espírito e verdade? Né? Como é amar o Pai em espírito e em verdade? Para a gente refletir, né? É estar lendo as Escrituras e lendo, né? Um número muito grande de espíritos elevados foi encarregado de trazer os preciosos ensinamentos. Allan Kardec foi o apóstolo escolhido para fazer conhecido o Espírito de verdade. Temos mais de 1,5 século que se encontra entre nós essa abençoada doutrina. E Deus, em sua infinita bondade, continua falando conosco. Deus não nos deixou. 1857, que nos vem a lume, né? A doutrina espírita, e Deus continua falando conosco. O Espiritismo conduz o homem a uma nova compreensão da vida. Amados, a prática da doutrina espírita se faz conhecida através de características essenciais. O amor, a bondade, a paciência. Um grande exemplo que temos, e bem recente, usamos ali Paulo como uma referência, mas hoje, né, veja como Deus continua falando conosco, né? Um exemplo bem recente que nós temos, nosso querido Chico Xavier, não é verdade? Aprendemos que o verdadeiro cristão rende constante preito de amor a Deus, começando na consciência. Considera a humanidade por sua própria família. Respeita no corpo de carne um santuário vivo que lhe cabe sublimar. Abraça o trabalho construtivo, seja qual a posição em que se encontra. Abstém-se formalmente do profissionalismo religioso. Isso, né, na doutrina espírita não tem. Né? Abraça o trabalho construtivo e abstém-se do profissionalismo religioso. Não exige nos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Ainda hoje há pouco, né, a Dilma passou por ali. Ainda há pouco nós estávamos estudando o Evangelho, no grupo de estudos do Evangelho, e também falamos sobre isso, né? Muitas vezes nós vemos um erro ou
até uma falta de qualidade em alguém, né? E a gente faz algum comentário. Que triste isso, né? Porque o erro que se a gente observa no outro, ou a falta, precisamos ver se muitas vezes nós estamos reparando naquilo que na verdade existe em nós, né? Esse aqui é um chamado importante para as nossas vidas, ó. Não exige nos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Aceita sem revolta dificuldades e provações por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesmo ante os resultados das próprias obras. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno à medida em que a gente busca se melhorar. Estima no dever irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação de sua própria fé. Boa noite, Raquel. Tudo bem, Raquel? Exalta o bem procurando a vitória do bem. Procurando a vitória do bem, com esquecimento de todo o mal. Não fica remoendo o mal, né? Apaga, apaga. E procura preencher as páginas de sua vida com o que tem de bom, sabe? Né? Foge da crítica pessoal, à face da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interesse o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive. Sabe? A gente observar realmente, né, o problema que existe de repente na comunidade, dentro da nossa igreja, né, até mesmo. Porque muitas coisas precisam às vezes ser corrigidas, mas usa de tolerância, usa de paciência, usa de amor para que isso aconteça, corrigindo o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. Estuda sempre, ama sem escravizar e sem escravizar-se. O bom espírita não tem a presunção de saber e fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Não obstante as aflições, as apreensões existentes na consciência humana, quase generalizada, a mensagem do Cristo permanece viva. E obreiros do seu Evangelho levantam-se para proclamar: a hora é chegada, o amanhã melhor, o amanhã melhor, o mundo de regeneração e a nossa lâmpada acesa, né? Preparados. Nem todos enxergam a beleza que já reponta na terra sofrida. Há flores no caminho, aguardando os homens que estejam dispostos a vencer as distâncias emocionais e espirituais que os separam, a conquistar os espaços morais. O convite é o mesmo de ontem, é o mesmo, não mudou, sabe? Ele, Jesus, nos fez e agora nos chega sob ótica nova, profunda, compatível com a época em que nos encontramos. Aqueles de lá, homens, Jesus falava como explicar a esses pequeninos. Lembra do encontro com Nicodemos? Como explicar a um desses pequeninos? Os tempos são outros, né? O convite é o mesmo, mas a ótica é nova, é profunda, é compatível com a época em que nos encontramos. Decisivo, é penetrante, é atual, é libertador. Os ensinos de hoje não dão margens a equívocos, nem permitem evasões. Responsabiliza e dignifica uma abrangência de amor capaz de sensibilizar o caráter mais refratário e o sentimento mais empedernido. A palavra de Jesus é sempre atual, com o mesmo tom de libertação. Lembra? O meu mandamento é este:
isso não mudou. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15:12. O Espiritismo vem fixar a mensagem do Cristo. O Espiritismo vem fixar a mensagem do Cristo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Uma boa noite a todos, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Se alguém quiser fazer algum comentário ainda, né? Podemos dispor ainda de uns segundinhos ainda, né? Eu falo demais, né? Dilma, muito bom, Dilma. Eu que agradeço, né? Gratidão ao nosso Pai Celestial por esse encontro. Que assim seja. Que assim seja, Jaqueline, José. Que bom que estamos todos reunidos assim. Oremos então, né? Quando a gente vai no centro e a gente vai depois da palestra, não é assim? Nós pegamos a nossa garrafinha com água e vamos lá e sentamos ali com a nossa garrafinha. Não é? Segura a tua garrafinha nas mãos. Segura. Fecha os olhos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair, Senhor, em tentações, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Maravilhoso e compassivo Deus, obrigado por todo o teu amor, por todo o teu carinho para conosco. Muito te agradecemos, Pai, reconhecendo a nossa pequenez. E pedimos, Senhor, que esta água nesse momento receba, Senhor, as bênçãos necessárias para as nossas vidas. Nós oramos e te agradecemos. E que todo esse amor e todo esse carinho alcance cada lar, Senhor, cada vida, cada homem, cada mulher, cada criança, Senhor, onde quer estejam os teus filhos. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Que a paz, a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Obrigado pela atenção e pelo carinho. Que assim seja.